Olá, amores e amoras, tudo bem com vocês? Hoje é só a mão mesmo, tá? É o seguinte, hoje eu vou começar uma série, esse é o primeiro vídeo, de vídeos sobre perspectiva. Na verdade são apenas 3 vídeos, tá? Então a gente vai fazer algum desenho, eu vou fazer uma demonstração de perspectiva com um ponto de fuga, com 2 pontos de fuga e com 3 pontos de fuga. Para quem gosta de desenho e sketch ou de aquarela e teoria, aqui embaixo, em mostrar mais, eu tenho 2 playlists justamente de desenho e sketch e de aquarela e teoria. E são muito interessantes aqueles vídeos que tem ali nessas 2 playlists. Eu convido você a entrar naquelas playlists, a navegar por ali e ver os vídeos que você precisa, que você gostaria de assistir. É muito importante que você se inscreva, que você ative o sino para que o YouTube entenda que você quer receber vídeos aqui do canal quando eles forem publicados, tá bom? Deixe o seu like e compartilhe o vídeo nas redes sociais, é muito fácil, você clica em compartilhar, escolhe lá, por exemplo, o WhatsApp e manda para pelo menos 3 pessoas no seu WhatsApp, assim as pessoas veem também um assunto interessante, quem sabe é um assunto que pode ajudá-las, tá bom? Então vamos aqui falar sobre perspectiva de um ponto. Mas o que é perspectiva, na verdade? É uma técnica que a gente usa em desenho para dar à superfície plana, que é isso aqui é um plano, né? Tá? Uma folha é uma superfície plana. Então a gente quer dar a essa superfície plana do papel uma impressão de profundidade, ou seja, eu vou fazer um desenho e eu não quero que ele fique assim chapado para você. Eu quero que você entenda esse desenho através da profundidade. Então vamos começar aqui com a linha do horizonte, tá? Eu vou fazer uma reta para a gente se situar aqui. Vou botar aqui, ó, LH, que é linha do horizonte. O que é a linha do horizonte? É a linha que divide, por exemplo, o céu e a terra, ou o céu e a água, né? Pode ser um rio, pode ser mar, uma lagoa, tá? É aquela linha que quando a gente sai à rua, a gente está no campo, até dentro da cidade mesmo, a gente olha lá para o fundo da nossa cena, né? E a gente vê, por exemplo, uma certa divisa, né? A gente vê o sol se pondo, né? O mar quase batendo assim também no céu, tá? Essa é a nossa linha do horizonte. Claro que isso aqui é uma representação, né? Que é a linha da Terra, na verdade, onde divide, onde há essa divisão, tá bom? E a altura dessa linha, ela interfere na posição dos pontos de fuga e no nível dos olhos na cena. Como assim nível dos olhos na cena? Eu já vou falar de ponto de fuga. Vamos supor que eu tenha aqui um quadradinho e eu tô aqui. Eu não tô aqui falando não, eu tô aqui, posicionada aqui. E eu tenho aqui um quadrado, tá? Quando eu olho para esse quadrado, a minha linha do horizonte, ela tá aqui. Então, a impressão que eu tenho, ou o que tá me passando aqui é o seguinte, que esse quadradinho, ele tá perto da linha do horizonte e longe de mim, tá? Esse perto aqui podem até ser quilômetros para chegar na linha do horizonte, mas ele está mais perto da linha do que perto de mim. Se eu pegar esse quadradinho e chegar ele para cá, ele vai aumentar um pouquinho de tamanho. Parece que ele aumenta de tamanho, porque ele vai chegando, né, vai ficando maior, tá? Parece que é maior. O que acontece? Aqui, ó, ele está a meia distância. Parece que a distância entre o quadradinho e o horizonte é a mesma entre o quadradinho e eu. Tá? E quando ele está aqui, ó, por exemplo, desse tamanho, qual é a impressão que eu tenho? Que ele está bem perto de mim e está muito longe da linha do horizonte. Então vamos lá. Isso aqui é a interferência que essa linha faz, né, de acordo com o nível dos olhos na cena. Tá aqui. Tá bom? Agora vamos falar do ponto de fuga. O que são pontos de fuga ou ponto de fuga? É onde as linhas se encontram ao longo de uma distância, tá? A gente pode ter vários pontos de fuga em uma única cena. Por exemplo, numa cidade, se a gente olhar a cidade, a gente está em pé numa rua, a gente pode ter vários pontos de fuga dessa rua, tá? Vários pontos de rua dos objetos que estão nessa rua, das casas, dos prédios, tá bom? De galpões, de lojas, de tudo, tá? Então, por exemplo, eu vou pegar esse quadrado e vou colocar ele aqui um pouquinho maior, só para a gente ter uma ideia. Eu tenho aqui o meu quadrado, tá? Exemplo desse aqui, tá aqui o meu quadrado. E eu vou pegar o meu ponto de fuga e vou colocar ele aqui, ó.
ponto de fuga aqui. O que esse ponto de fuga aqui vai me possibilitar com relação ao meu quadrado? Ele vai me possibilitar com que eu transforme este quadrado em um cubo ou em um retângulo, por exemplo. Como isso, Cris? Simples. Eu aqui não tenho volume, eu não tenho sensação de profundidade. Lembra o que eu falei? Perspectiva é uma técnica de desenho que a gente dá, né, usada aqui, isso aqui é uma superfície plana no papel, né? Então a gente vai fazer uma técnica aqui que dê uma impressão de profundidade, senão fica tudo chapado. Então eu quero fazer com que esse quadradinho aqui tenha um volume, ele tenha uma profundidade. Como é que eu vou fazer isso? Eu coloco um ponto de fuga e aí desse ponto de fuga até o meu objeto eu traço linhas, ó. Então eu faço assim, ó, vou traçar várias linhas aqui só para a gente ver. E agora eu quero fazer aqui, completar meu objeto. Como é que eu vou fazer? Eu aproveito uma dessas linhas. Então, quais são as linhas que eu vou aproveitar? Essa que está aqui nesse vértice, isso aqui é um vértice, tá? Então eu venho para cá, aqui eu tenho uma distância que eu não sei qual é, depende do tamanho do meu objeto. Aqui eu vou ter sempre uma linha reta, uma linha vertical, aqui ó, vertical, e se eu continuar essa linha aqui para cima, ela forma um ângulo de 90 graus com a minha linha do horizonte. Aqui tem 90 graus, aqui também tem 90 graus, aqui também e aqui também, tá? Então, aqui tudo tem 90 graus, tá? Então, isso aqui é importante. Então, essa linha aqui, ela é perpendicular à minha linha do horizonte. Aí, aqui, eu pego esse vértice e sigo uma dessas linhas. A linha que está no meu vértice, aqui, ó, e venho para cá. Aqui eu vou fechar essa linha com uma paralela a esta. O que é paralela? Se eu deslizar para cá minha régua, isso aqui é feito com a ajuda de esquadros, tá? De par de esquadros. Eu estou usando essa régua, mas nem é o método, né, mais preciso. Preciso mesmo é você pegar um par de esquadros e trabalhar de forma a fazer com que esta reta seja paralela a esta. Ou seja, a distância daqui a aqui, daqui a aqui, daqui a aqui, né, é a mesma, tá bom? Então, aqui eu tracei uma horizontal, e agora eu venho deste vértice aqui, ó, e ele é ligadinho aqui, tá vendo? E traço para fechar aqui o meu sólido, né? O meu cubo, o meu quadrado, meu retângulo, que seja, ó. Aqui eu já tenho um volume. O que me ajuda também a dar volume é a sensação de luz e sombra, que eu ainda não vou fazer aqui, tá? Que eu só estou mostrando como fazer o desenho. Tá bom? Então aqui, olha só como é que é diferente. Aqui eu já tenho uma profundidade. Aqui eu já posso dizer que isso aqui é uma caixa, né? É um presente. Eu posso botar um laço aqui, ó, vira um presente. Interessante, né? Posso fazer isso. E assim eu já fiz um desenho desse jeito aqui, né? Aí começo a fazer o desenho legal, aí entro com uma cor. Agora, se eu tivesse essa caixa acima da linha do horizonte, por exemplo, como é que ia ser? Vou desenhar novamente aqui um cubo, porque os objetos às vezes podem estar voando, por exemplo, né? Então, vamos supor que eu tenha aqui o meu quadrado. A mesma coisa, se eu tiver esse ponto de fuga aqui, ó, eu vou ligar os vértices. Dessa vez eu vou ligar direto, tá? Sem fazer aquele monte de linhas. Então, eu tenho daqui a aqui, aqui é o meu ponto de fuga. Daqui a aqui, é isso que me ajuda a fazer o desenho. E daqui a aqui, tá? Aqui é reto. E aqui eu vou escolher, ó, uma perpendicular, é a mesma coisa. Vou fazer aqui uma perpendicular, tá? Então, aqui eu já tenho uma lateral. E aqui, para fechar isso aqui, eu vou fazer uma paralela e vou fazer esse sombreado aqui. Então, olha como é que ficou o meu cubo, tá? Se eu pego isso e coloco aqui em cima, ele ficaria assim. E se ele for uma coisa de frente, vamos supor que eu tenho aqui o meu cubinho, e vamos supor que bem aqui, ó, em cima, bem no meio, eu tenho o meu ponto focal. Ele aqui não está distorcido, tá? Ele está realmente aqui de frente. Onde é que batem as minhas linhas? Elas batem assim, ó. Assim, 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 desse jeito, tá? O máximo que eu posso fazer aqui, ó, é isso. Essa seria a representação.
Então, isso aqui é... Então, o que que você faz com tudo isso aqui? Você treina. Por exemplo, eu posso pegar e colocar uma outra figura aqui, ó. Eu posso colocar assim, desse jeito, ó. Coloco aqui, tá? Aqui tá o meu objeto. E vou usar esse ponto de fuga daqui, ó, tá? Esse daqui. Então, ele fica assim. Isso ajuda no nosso desenho, né? Então, é muito legal, é gostoso a gente treinar isso aqui. Olha, aqui eu vou traçar uma reta, que a gente sabe que é sempre uma reta. Tá traçado, tá aqui, ó. Assim, dessa maneira. Olha só, um objeto voando. Se eu quiser, eu posso colocar um outro objeto aqui, não posso? Por que não? Tá? Olha só, vou botar um outro objeto aqui. Vou apagar essa linha para não confundir você. E vou apagar essa parte de baixo aqui do objeto de cima, tá bom? Assim. Agora eu venho aqui, ó, e traço um novo conjunto de linhas aqui no meu ponto de fuga, que é o conjunto de linhas pertencentes a este objeto aqui, ó. Venho assim, posso traçar daqui, mas não vai fazer diferença, que a linha é como se estivesse por trás. E aqui eu faço o meu novo objeto, que eu também posso fazer aqui do tamanho que eu quiser, ó. Tá aqui o meu novo objeto, ó. Ou seja, como se fosse uma plataforma, tá vendo aqui, ó? Interessante, né? Até parece engenharia. E isso aqui também se aplica no desenho, além do desenho técnico, né? Se aplica também no desenho artístico. A gente tem que ter essas noções quando a gente vai fazer o sketch de alguma coisa. Olha só como é que eu desenhei aqui, tá? Isso aqui, por exemplo, pode ser algum lugar onde alguém sobe e pula e aqui tem um lago. Não é isso? Pode ser assim também. Então, vamos ver outros usos para um ponto de fuga, tá? Vamos ver aqui, vou desenhar aqui outra vez a nossa linha do horizonte e vou fazer uma coisa que todo mundo já viu isso, já viu em fotos, revistas, tá? Aqui eu tenho um ponto de fuga e do meu ponto de fuga eu faço isso, ó. E aqui eu vou fazer a mão livre para ser mais rápido, tá? Eu venho aqui e faço isso, ó, bem pertinho um do outro. É como se eu estivesse fazendo um sketch, um desenho à mão livre, eu estou sentada lá no campo, ou até numa cidade. Perceba que, olha só, no meu sketch, essa distância aqui, ó, ela está ficando maior. Por que maior? Olha só, porque eu quero dar a impressão de profundidade. Então, eu aumento essa distância aqui cada vez que eu desenho para cá, ó, eu vou aumentando a distância. É aquela história que eu falei desses quadrados aqui. Quanto mais perto de mim, maior a coisa fica. Quanto mais perto de mim, mais largo fica. Isso aqui pode ser uma escada para o infinito, né? Isso aqui pode ser também a linha do trem, ok? Eu posso pegar e desenhar árvores aqui, ó. As árvores, elas ficam assim, olha, bem perpendiculares. Aqui elas são pequenas e vão aumentando. Assim como a distância que vai aumentando, as minhas árvores, elas também vão aumentando. Por que que elas vão aumentando? Porque elas vão ficando mais perto de mim. Se elas ficam mais perto de mim, elas são mais altas ou são mais grossas, são mais largas, mas realmente elas aumentam. Tudo isso dá aquela impressão de distância, tá? De profundidade a um desenho. É claro que isso aqui leva cores, tem que ser uma coisa bem feita, certinha, tá? Isso aqui é só um exemplo para você. Tá bom? Então, esse tipo de perspectiva com um ponto de fuga, ela é muito usada para a gente fazer estradas, ruas, ferrovias, coisas assim desse tipo, para fazer esse tipo de desenho que é aplicado em tudo, né? E ela pode ser usada também para uma coisa muito interessante, que é quando a perspectiva ela está, por exemplo, em cima, pode ser em cima da linha do horizonte, pode ser abaixo também. Eu vou fazer uma aqui bem em cima, ó. Bem em cima daqui. E já vou fazer um monte aqui de linhas. Olha só que coisa mais interessante que eu vou fazer. Depois eu vou apagar, tá? Mas você vai ver, esse é um exercício muito bom para você fazer em casa, para você entender o ponto de fuga, perspectiva com um ponto de fuga. Por quê? Porque para você passar para 2 pontos de fuga, 3 pontos de fuga, etc., você tem que saber fazer muito bem o ponto de fuga anterior, a representação muito boa, né, do ponto de fuga anterior, tá? Então eu tenho isso aqui também, ó, se eu fizer assim, dá aquela impressão do túnel,
né? É só eu pegar e fazer uma abertura aqui. Se eu fizer uma abertura e apagar o que tem dentro, dá a impressão do túnel. Imagina, isso aqui tudo colorido, né? Dá aquela impressão, né? Ou a impressão do sol que está irradiando seus raios também, tá? Dependendo do desenho que a gente está fazendo. Mas uma outra coisa que um ponto de fuga é muito usado é quando a gente vai desenhar cômodos, sabe? Interiores. Então, por exemplo, vamos supor que aqui, olha, eu tenho isto, ó. Eu tenho, por exemplo, aqui. Aí aqui eu venho para cá. Aqui eu venho para cá. Aqui eu venho para cá, né? Isso. Agora aqui, ó, eu pego um vértice daqui, ó, e desenho assim, puxo para cá, faço isso e desço. Já encontrei outro vértice aqui, ó. Tá? Daqui a mesma coisa, ó. Se eu não tenho nada aqui, ainda não marquei nada, eu venho aqui no meu ponto de fuga, faço aqui uma reta, pronto. Aqui já marquei. Faço a paralela aqui, ó, subo para fechar esse desenho assim, ó. Aqui faço uma paralela. Aqui eu vejo se eu tenho a linha certa, se não tenho eu traço. Pronto, tracei a linha aqui e aqui eu junto os dois, que teoricamente tem que estar, essa linha tem que ser paralela a essa também. Olha o que eu fiz. Bacana! E agora o que eu posso fazer aqui? Ah, essas linhas vão me ajudar demais. E eu posso fazer ainda mais linhas aqui conforme eu for precisando, ó. Venho aqui, ó, e simplesmente traço. Vou traçando quantas linhas forem necessárias, depois eu apago tudo. Então, o que eu posso fazer aqui? Por exemplo, aqui, ó, se eu fizer uma reta, eu, por exemplo, acabei de fazer uma porta. Tá? Isso aqui é um interior de um cômodo, isso aqui é uma porta. Se eu tenho uma porta aqui, acho que eu vou colocar uma janela aqui, ó. Desço até onde eu quiser, né? O tamanho sou eu que defino, tá? Aqui a mesma coisa, desço. A gente só não pode se perder quando for linha horizontal e linha vertical. A gente tem que entender esse tipo de coisa. Por exemplo, aqui, ó, eu fiz isso, acompanhei a linha. Aqui eu fiz uma reta, uma perpendicular, uma vertical. O que eu vou fazer aqui? É a minha vontade? Não. Eu tenho que ter uma linha que vai daqui, ó, até aqui me mostrando que é assim que eu vou desenhar, ó. Tá? Isso é ter perspectiva, é estar em perspectiva, tá bom? Então, assim, isso aqui é uma janela. Que mais que eu posso colocar aqui? Por exemplo, eu posso colocar, vamos supor que eu tenha um armário, né? Aí eu tenho isso. Assim, ó. Aqui eu tenho a minha lateral, a lateral de um armário. Aqui eu tenho uma outra lateral. E essa lateral, isso aqui eu só estou vendo a frente do meu armário, não é isso? Mas eu preciso ver para lá, ele tem que dar volume aqui. Então eu pego uma linha, não é uma linha qualquer, é uma linha que remete ao meu ponto de fuga que está aqui, ó. Aqui eu vou novamente na horizontal, aqui eu vou descer, porque realmente tem que descer, e aqui, daqui a aqui, eu vou na linha, no ponto de fuga aqui, ó, certinho. E eu tenho isso, ok? E aqui eu posso ter, por exemplo, um abajur, um objeto aqui, um abajur, pronto. Aqui, por exemplo, eu posso ter um quadro, ou dois, posso colocar um quadrinho aqui, ó. Olha só, como é que eu acompanho a linha. Esse meu quadro, ele tem moldura. Aqui eu já estou fazendo a mão livre, tá? Mas sempre respeitando a linha. Ele tem moldura. Aqui eu posso fazer um outro quadrinho menor, mais próximo dessa parede. Ele também tem moldura. Essa moldura eu estou respeitando também a linha, tá? É que com a prática a gente acaba desenhando apenas algumas linhas e não todas assim, um monte de linhas, tá bom? Eu posso colocar, por exemplo, aqui, ó, uma cadeira. Eu traço uma horizontal aqui, né? Ou uma poltrona, não sei, vertical, vertical. Aqui eu tracei a cadeira, a lateral da cadeira, ó. Depois que a gente apaga essas linhas, fica melhor. Aqui eu tracei a lateral da cadeira, tá vendo? Agora eu tenho que traçar um pouquinho para lá, porque ela tem um volume, né? Não é uma lateral chapada, né? Então aqui eu vou aproveitar, ó, todas essas linhas
Ó, aqui eu não tenho linha, eu vejo daqui a aqui quanto é que dá. Aqui é uma horizontal, aqui também é uma horizontal e aqui é essa linha aqui, ó. Então, minha cadeira é isso aqui, ó. Tá? E assim eu vou construindo o meu quarto. Isso tudo em perspectiva. Se eu quisesse, eu poderia não ter colocado o ponto, assim, o meu quarto ou o meu cômodo, o que seja, tão centralizado. Eu poderia, por exemplo, ter feito isso, ó. Colocado o meu quarto assim, ó. Com o meu ponto de fuga quase, ó, ponto de fuga aqui, tá? Também pode ser assim desse jeito. Então a gente vai traçando, traçando, traçando. Você já viu a representação de um trem por dentro, quando as pessoas estão sentadas? Elas ficam sentadas, ó, aqui fica uma pessoa, aqui fica outra, aqui fica outra, aqui fica outra. Aí aqui tem mais uma pessoa sentada, aqui tem outra, aqui tem outra. E por aí vai. Então, isso aqui é um exercício maravilhoso de fazer. O que você faz? Pesquisa imagens, estuda as imagens, veja as distâncias, como é que são colocadas, tá? Quanto mais perto do horizonte, menores são as distâncias, menor fica o objeto. Então, tudo isso pode ser estudado, é uma coisa gostosa de se estudar. Perspectiva com um ponto de fuga, tá? É importante que você perceba só um ponto de fuga, porque existem dois, existem três. Mas a partir do momento que você entende a dinâmica disso aqui, é aquela história, fica muito mais fácil você entender a dinâmica de uma perspectiva quando a gente colocar 2 pontos de fuga ou até 3 pontos de fuga. Vou te mostrar aqui algumas imagens. O que eu tenho aqui? Eu tenho que nem todo o desenho, nem toda essa figura, isso aqui não é um desenho, é a foto, nem toda a foto tem um ponto de fuga. Por exemplo, aqui, olha, eu tenho este ponto de fuga, tá vendo aqui, ó? Aqui, ó, um ponto de fuga. Então, ele aponta, ó, eu até tô com essa espátula para você ver melhor, ó, um ponto de fuga aqui. E aí, esse ponto de fuga, ele faz com que eu consiga desenhar tudo, tá vendo? Ó. E eu tenho este ponto de fuga que deve ser o mesmo desse daqui, ó. Desse lado, eu tenho a mesma coisa, ó, tá vendo? Assim, tá? Ok? Aqui eu já tenho outro ponto de fuga, tá vendo? Aqui é um outro tipo de um outro posicionamento de ponto de fuga, tá? Mas a princípio é fácil identificar pelo menos um ponto, que é esse aqui. Então isso indica que a minha linha de horizonte foi colocada aqui, ó, tá? E esse ponto de fuga, ele corresponde às duas laterais aqui da foto, tá vendo? Tá? Ou seja, o fotógrafo também, quando ele se posiciona, ele tem, a maioria das pessoas, dos fotógrafos profissionais, eles têm ideia do que eles estão fazendo aqui. Tá? Assim como quando a gente vai fazer um sketch, um desenho, né? A gente se posiciona, a primeira coisa, uma das primeiras coisas que a gente procura são onde é o ponto de fuga, né? E onde está a luz, para a gente poder fazer o sombreamento, poder botar a parte mais clara, a parte mais escura, né? E isso tudo dá dimensão, dá volume ao nosso desenho. Deixa eu ver se eu tenho algum outro aqui que eu possa colocar como um ponto de fuga. Isso aqui também é um ponto de fuga, tá? Olha só, um ponto, e assim ele vai sendo desenhado, tá vendo? Ó, aqui, olha como é que todas as janelas obedecem certinho, ó. Quando eu boto a minha espátula, fica tudo certinho, ó, tá vendo? Ó, tá? E assim vai, até em cima, ó, olha ali aquele telhado. Esse outro aqui provavelmente já é outro ponto de fuga. Por isso que eu disse que às vezes a gente tem vários pontos de fuga em uma só cena, tá bom? E isso nos facilita o desenho, né? A gente tem que fazer todas essas análises nos nossos desenhos. Deixa eu ver aqui uma foto, alguma outra que eu tenha. Olha, esta aqui foi uma foto que eu tirei. Ó, o ponto de fuga aqui, olha só. Isso aqui foi uma foto frontal, né? Tá? Olha só, foi bem de frente. Eu vejo uma lateral bem pequena aqui, ó, um sombreamento bem pequeno aqui. Aqui existem pontos de fuga sim, mas o ponto de fuga daqui, ele tá bem ao nível do meu olho, claro, porque eu tava mais ou menos nesse nível aqui, tá? Isso aqui possivelmente eu tava dentro de um trem ou alguma coisa, eu não me lembro, quando eu tirei essa foto. Então o meu olho, ele estava mais ou menos aqui, ó, assim, tá? Nessa altura aqui da minha linha do horizonte, tá? Ficou uma foto frontal, tá? É claro que aqui eu tenho
alguns pontinhos de fuga, né? Aqui eu já tenho ó, uma lateral, tá vendo? Essa lateralzinha aqui dessa torre, isso aqui já tem um ponto de fuga aqui, tá? Mas a maior parte é uma fotografia frontal para o objeto, tá vendo? Deixa eu ver se eu tenho outra aqui. Olha, essa daqui, ó, nesse castelo, olha o que eu fiz. Também fui tirar uma foto nesse castelo, ó. Tá vendo? Isso aqui eu tava bem de frente, tá? Então, olha, o meu ponto de fuga, olha aqui, o meu horizonte, tá? E o meu ponto de fuga é bem aqui, ó. Olha até onde essas linhas estão indo, tá vendo? Que foi a mesma coisa que eu falei aqui, tá? As linhas estão indo para cá, olha como é que tudo obedece dessa maneira, ó. Aqui essa linha, essa outra linha aqui e assim vai, tá? Até chegar aqui e aí eu tenho uma foto frontal do meu objeto, tá bom? É a mesma coisa aqui, tá? Veja que essas janelas, elas estão de frente também, ó, né? Então elas estão todas certinhas, elas estão paralelas aqui à minha linha do horizonte, tá? Então a gente tem que ter esse conhecimento, na verdade, para poder fazer um bom sketch, né? É por isso que isso aqui é legal você treinar. E treina primeiro com um ponto apenas de fuga. Olha, por exemplo, aqui eu usei um ponto de fuga. Aqui tem mais do que um ponto de fuga, tá? Mais do que um ponto de fuga. Mas aqui eu usei também, ó. Isso aqui é uma marquise, tá? E aqui, olha, eu já tenho esse lado aqui, essa lateral, e já tenho essa outra lateral, ó. Eu tenho aqui e eu tenho aqui. E aqui, ó, eu fui distribuindo aqui a minha marquise, tá? Isso aqui provavelmente em outro ponto de fuga até. Ponto de fuga diferente desse, tá? Eu criei outro ponto de fuga aqui, tá? Ok? Para poder fazer o meu desenho frontal, tá? Esse aqui é um desenho da Warner. E para fazer esse desenho eu precisava saber um pouco dessa técnica, né? Como eu disse, perspectiva é uma técnica que nos ajuda a colocar no papel aquilo que a gente quer representar, mas de uma forma mais convincente, dando volume. Aqui eu tenho um outro ponto de fuga, olha aqui, ó. Esse é um ponto. O ponto de fuga deve estar por aqui, em algum lugar, tá? Assim, ó. Olha como é que ele vai subindo, tá? É que aqui o meu deixa eu ver se eu com a régua eu faço melhor, olha só. Ele vai para lá do meu papel, da minha folha, tá? Então, olha só como é que tá aqui o meu ponto de fuga. Tá? Então ele faz isso, ó. Ele é um leque que faz assim. E como ele faz assim, eu vou desenhando aqui de acordo com a imagem, né, que eu estou vendo lá na hora. Tá bom? Então é isso. É isso que a gente faz, né, com esse tipo de conhecimento também. Tá? Além de desenhos técnicos, que na verdade isso aqui é considerado um desenho técnico, né? A gente pode pegar essa parte do desenho técnico e colocar aqui no nosso desenho artístico. Por exemplo, aqui já são 2 pontos de fuga, tá? Aqui eu tenho um ponto de fuga aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Um ponto de fuga. Aqui, essa porta acompanha a janela aqui ela já começa a enviesar, aqui também, tá? Então, aqui eu tenho um ponto de fuga, aqui tenho outro ponto de fuga, tá? Tem um ponto de fuga para lá. A gente tem que saber desses macetes para poder fazer um desenho legal. Em algum vídeo mais à frente eu vou lançar perspectiva com 2 pontos de fuga, mas isso aqui realmente é o básico. Existem formas bem técnicas de fazer isso, eu tentei levar aqui da melhor forma possível, porque é aquela história. É uma audiência muito de pessoas muito diferentes, de culturas diferentes, conhecimentos diferentes, né? Bagagem de vida diferente. Então eu tento aqui no YouTube levar algum conhecimento que todos possam aprender, que todos possam entender. Tá bom? Então cabe a você agora, tá na sua mão, treinar esse tipo aqui de conhecimento, né, para alcançar etapas melhores, etapas maiores. Obrigada por ter assistido, não esqueça do like e compartilhe para que mais pessoas saibam disso. Beijo, tchau, tchau, até o próximo vídeo com perspectiva de 2 pontos de fuga. Tchau, tchau.